A chegada de uma criança ao berço familiar quase sempre é motivo de grande alegria. Mas, por vezes, algumas dificuldades no período gestacional acarretam problemas emocionais e até financeiros para a mãe, que necessita de apoio social. Ser a favor da vida desde a concepção até a morte natural é a missão da Associação Guadalupe. A entidade, com sede em São José dos Campos, trabalha com gestantes em situação de vulnerabilidade social. Fundada em 2013, a associação não mede esforços para estreitar laços entre mãe e filho, na perspectiva de preservação das duas vidas. Com a palavra, Mariângela Consoli de Oliveira. Quando e como a Associação Guadalupe foi criada? A Associação Guadalupe ela foi criada no dia 29 de junho de 2013. Então, nós completamos 9 anos agora em 2023. E ela foi fundada na cidade de São Caetano do Sul. Olha que interessante. São Caetano do Sul, com um grupo de pessoas, meus amigos, que eu convidei para fazer parte dessa obra, inclusive a Elba Ramalho, ela é uma também das fundadoras, está na ata de fundação da Associação Guadalupe, e são pessoas ali muito queridas que até hoje eu tenho contato, apesar dos anos já ter passado, Mas foi nesse período, 29 de junho de 2013, tá? Com qual objetivo a associação foi fundada? A nossa maior missão, até hoje, vai continuar sendo, é a defesa da vida humana, desde a concepção até seu término natural. A Associação Guadalupe, ela não aceita nenhuma violação contra a vida humana. Então, nós lutamos, nós defendemos a inviolabilidade da vida desde a concepção. Então, a verdadeira missão da Associação Guadalupe é a defesa da vida. Onde foi a primeira sede da associação e sua trajetória? Nós fundamos a associação em São Caetano do Sul, mas a nossa primeira sede foi na cidade de Embu das Artes. Olha que interessante. Passamos 1 ano em Embu das Artes, mas como presidente responsável pela obra, eu moro em São José, então não tinha o porquê continuar em Embu das Artes. Então, em 2015, eu transferi para cá a Associação Guadalupe, porque é meu local de trabalho, minha residência. Então, eu comecei a pensar nas dificuldades que estava para eu sair daqui para lá. Então, eu resolvi trazer a associação para cá e a nossa primeira casa foi no Bosque dos Eucaliptos. Inclusive, eu devo muito a 2 pessoas maravilhosas que bancaram o nosso aluguel durante muito tempo para que essa obra pudesse, para que eu pudesse abrir a obra aqui em São José. Então, foi em 2015, trouxemos a associação, não, 2014, desculpa, 2014. Em 2015, nós iniciamos os projetos sociais, aqui na cidade. E, assim, esses projetos maravilhosos, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eles. Quais são as atividades da associação? Nós trabalhamos o bebê, a gestação todinha, porque ela entra grávida, ela vai ter o seu bebê, com o enxovalzinho completo, quando ela vai para a maternidade. Depois ela volta para a associação, porque é um período difícil também, porque geralmente essas mães, elas estão em vulnerabilidade social e emocional. Então, nós entendemos que é o período que ela precisa de muito acolhimento. Então, elas voltam para a associação e frequentam ali por um período de 6 meses, com terapias, com as psicólogas, ouvindo, entendendo e dando suporte. E depois, se elas quiserem, elas podem tomar o rumo da vida delas. Porém, geralmente, elas não querem sair de lá. É muito bacana isso, porque é sinal de que elas são realmente bem acolhidas. Com quais recursos a Associação Guadalupe se mantém? Olha, é um desafio, muito grande, porque a associação, nós nos mantemos com doações. Emendas parlamentares também, claro, existem as emendas, mas geralmente são doações, são benfeitores que realmente investem ali, que acreditam na causa.
Então, é um desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje, manter uma obra daquele porte, porque hoje a associação ela tem 1.200 metros quadrados, né, de área construída. Então, é um desafio muito grande. Então, até eu faço um apelo para que as pessoas visitem o nosso site, para que elas possam realmente ser doadoras e benfeitoras dessa obra tão bonita, que é a defesa da vida, né? Hoje nós sabemos que a vida humana ela está tão banalizada, né? Tão vulgarizada, tão banalizada. E existe hoje uma obra que defende a vida humana, defende a mãe, defende a mulher e defende a família. Né? Porque o nosso objetivo não é defender só aquele bebê. Quais foram os principais desafios no início da associação? Então, olha, para nós o maior desafio realmente foi a questão financeira, sabe? Porque nós desde 2013, quando foi fundada, eu sempre acreditei que a gente possa fazer o melhor. E eu quero acreditar sempre que todas as mulheres que entram ali, eu quero que essas mulheres saiam transformadas. Eu não quero que elas saiam da mesma forma que entraram. Então, para investir nos projetos, depende de recursos. Né? E muitas vezes nós deixamos de fazer algo melhor por elas e para elas por falta de recurso. Nesse primeiro bloco, conhecemos a Associação Guadalupe, suas atividades e seus principais desafios. Após o intervalo, vamos entender por que acolher gestantes em situação de vulnerabilidade social é uma forma de proteger mãe e filho. Não saia daí, é daqui a pouco. O Com a Palavra está de volta. A mãe é fundamental na vida de um filho. O elo da maternidade, que vem desde o ventre, continua após o parto, mesmo diante das dificuldades. E oferecer recursos que garantam a valorização dessas vidas é algo muito respeitado pela Associação Guadalupe. Neste bloco, vamos aprofundar mais sobre o assunto. Com a palavra, Mariângela Consoli de Oliveira. Falando em maternidade e vulnerabilidade social, qual a importância da associação para a sociedade? Primeiro que nós trabalhamos com um público bastante vulnerável e bastante fragilizado, que é a mulher grávida. Nós entendemos que eu, como mãe, já passei por 4 gravidezes, então eu posso dizer isso com propriedade, é um período bastante sensível na vida de uma mulher, porque há toda uma transformação hormonal, né? Então a gente sabe que isso é natural numa gravidez. Então, por esse período tão fragilizado, e ela já vem de uma situação bastante frágil, então a Associação Guadalupe ela entra como um suporte para essas mães. Né? Então, nós entendemos que essas mães precisam mais do que nunca se libertar, ter a sua independência, ter a sua autonomia. Né? Nós trabalhamos com a autoestima dessas mães, para que elas possam também, no momento do nascimento do bebê, esse momento ele precisa ser um momento bom, gostoso, um momento de espera, né? Não um peso. Então, nós transformamos esse momento pesado, né? Onde elas chegam, quando elas chegam até lá, num momento leve. É muito bacana, né? Porque elas acabam aceitando, né? Através das oficinas que a gente oferece, a gente percebe o quanto o trabalho do fortalecimento de vínculo entre ela e o bebê é importante. E o mais importante também, a inclusão social. Porque uma mãe, quando ela fica grávida, principalmente uma mãe solteira, o primeiro passo dela é se isolar totalmente da sociedade. Porque realmente, ainda hoje, há um tabu com gravidez de mães solteiras. Existe sim um tabu, elas são marginalizadas até mesmo pela própria família ou pelas próprias amigas. Trabalha esse estado psicológico delas, para que elas possam voltar a ingressar, né, na sociedade. Então, muitas mães ali, elas voltam, elas iniciam um trabalho, elas voltam para as escolas, porque existe um êxodo, né, muito grande quando elas ficam grávidas, né, das escolas. Então, nós também estimulamos para que elas voltem a estudar. Então, é muito importante esse trabalho que a Guadalupe faz de inclusão social,
super importante. De que maneira as ações realizadas pela associação influenciam na qualidade de vida dos assistidos e seus familiares? Então, elas saem dali já profissionalizadas. Os seus companheiros, nós também temos nós vamos criar agora um trabalho para os companheiros, para as famílias, porque nós entendemos que muitos estão desempregados, precisam de trabalhos, precisam se profissionalizar. Então, nós oferecemos também oficinas, né, para esses homens, né, para esses pais que acompanham essas mães, uma forma deles voltarem para o mercado de trabalho. Né? E esse projeto já está agora para ser executado agora em 2023. Né? Já tem todo um projeto em andamento. Né? Então, nós entendemos que a mãe precisa ser assistida, o bebê precisa ser assistido, mas o pai também. Né? Então, é o fortalecimento de vínculos familiares. Isso é bárbaro, porque isso traz segurança para aquele lar, traz estabilidade para aquele lar. Porque você, querendo ou não, o desemprego, a falta realmente de recurso financeiro, influencia muito na vida familiar. Então, o que nós queremos é essa transformação daquela família. Então, não basta somente salvar uma vida, nós temos que salvar todas as vidas em volta desse bebê. Proteger mãe e filho será sempre um ato de solidariedade? Sem dúvida, é o maior ato de solidariedade você proteger um ser indefeso, né? Porque aquela mãe está indefesa, é uma mulher indefesa, é uma mulher em vulnerabilidade social e emocional, e aquele bebê, né, que está sendo gerado e que precisa receber amor, mas ele só vai receber, né, o que ela tiver para dar. Então, a Associação Guadalupe, ela trabalha com a solidariedade realmente, como você acabou de dizer. Né? Mas a solidariedade parte do princípio de mãe e filho. Né? Então, o mais importante é ela aceitar essa gravidez e amar o seu filho, né? Porque ela pode dali, ela pode dali fazer o bem, continuar fazendo o bem, porque o bem nasce do nosso próprio coração, o bem nasce de nós. Então, essa mãe ela é preparada na Associação Guadalupe, até espiritualmente, né, para que ela possa, em primeiro lugar, né, ser solidária com o seu filho que vai nascer, com a sua família, né, e estender isso à sociedade. Gestantes em situação de vulnerabilidade social requerem um apoio maior? Quando uma mãe também está para ser despejada e que, claro, a assistente social faz toda uma visita, e existe todo um critério, nós, assim, com toda a dificuldade financeira, nós amparamos essa mãe e conseguimos um aluguel social para essa mãe. Então, essa mãe ela é amparada tanto na saúde psicológica, na saúde física, quanto também na assistência social. Isso é muito importante, porque a assistência social também traz para ela uma segurança. Né? Então, muitas chegam até a associação, às vezes, sem ter condições de comprar um pacote de bolacha. Né? Então, quando elas veem aquela cesta farta, que elas vão levar para suas casas e vão ter condições de alimentar seus filhos, muda completamente a aparência delas. É impressionante. E a gente vê que como que um pacote de bolacha para a gente é um negócio tão, né, tão natural, né, mas para as muitas não. Quais são os processos no cuidado pela associação com as gestantes e familiares? Mas existem critérios. Elas têm um número de falta X, né, que elas não podem ter, né, porque após isso elas são desligadas, para não virar, né, realmente uma casa da mãe de Joana ali, porque não é isso. Né? Então, elas são desligadas se elas não frequentam, e nós temos aí uma lista de presença, né, em todas as oficinas, e nós temos um cronograma já até o final do ano para ser cumprido. Né? E eu não posso deixar de falar sobre as palestras que são realizadas ali por profissionais liberais. Né? Enfermagem, médicos, advogados, elas recebem também, além disso,
elas recebem também assistência odontológica, recebem assistência laboratorial, se elas precisarem, e assistência médica, porque a nossa vice-presidente, a doutora Marilene, ela é ginecologista obstetra, então, dependendo do caso, nós encaminhamos para a doutora Marilene. A Associação Guadalupe, além dos cuidados, ela também capacita profissionais? Como isso funciona? As oficinas de pãozinhos, né, salgadinhos, pão mesmo, panetones, né? Então, assim, são diversas oficinas. Cada semana, né, cada mês, nós temos ali uma oficina diferente. Mas a gente procura sempre trazer para dentro da associação oficinas que causam interesse, né? Porque hoje, assim, o mundo é muito imediatista. As mães são novas, então são imediatistas também. Então, nós queremos, assim, investir no imediatismo delas, né? Então, eu estava comentando essa semana, né, que passou aí, vamos investir nos podcasts, né? Então, ao invés de ficar falando palestra de meia hora, vamos reduzir esse número de palestras, porque grava-se mais, elas vão ficar melhores, né? Então, assim, nós vamos começar a trabalhar também essa questão dessa mídia nova que é o podcast, sabe? Porque isso interessa para elas, né? Isso é muito bacana para elas. A defesa da vida, desde a sua concepção até a morte natural, é o que norteia o trabalho da Associação Guadalupe. No próximo bloco, você vai saber como é possível ajudar a entidade a manter seu trabalho social e de saúde com ações de valorização humana. Não saia daí, voltamos já! Com a Palavra está de volta. No programa de hoje falamos da maternidade, seus desafios, direito à vida e vulnerabilidade social. Neste último bloco, vamos saber como se inscrever no projeto, sobre o voluntariado e quais são os próximos caminhos a serem trilhados pela entidade. Com a palavra, Mariângela Consoli de Oliveira. Como é o processo de inscrição para os assistidos? Olha, o maior requisito é ser defensor da vida, tá? Então, uma pessoa que seja contrária à vida humana, à defesa da vida humana, nós não aceitamos. Porque ela vai trabalhar diretamente com a gestante, né? Com essas mães. Então, o critério prioritário ali para ser um voluntário da associação é realmente acreditar que a vida inicia-se na concepção. É possível ser voluntário na associação? Quais são os requisitos? Porque a admiração do público, o reconhecimento das entidades, o reconhecimento, sabe, dos conselhos, é muito importante. Trabalharmos juntos, sabe, com os conselhos, trabalharmos juntos com as nossas entidades de classe. Então, é interessante, é importante. E eu, como fundadora, eu nunca imaginei que a associação fosse ser tão reconhecida, não só a nível municipal, como a nível internacional. Como é o reconhecimento do público ao trabalho desenvolvido pela associação? Nós atendemos mães também em fragilidade, né? Nós encaminhamos essas mães para certas associações que nós conhecemos, que fazem esse mesmo trabalho fora do Brasil. Então, esse reconhecimento a nível Brasil, nacional e internacional, realmente, para mim, é muito gratificante. Existe algum plano futuro para a Associação Guadalupe? Olha, eu não vejo a hora de inaugurar o abrigo, como eu já mencionei no início, né? Esse abrigo é a pupila dos nossos olhos, porque nós temos mães que choram para não voltarem para suas casas, que querem ficar na associação. E isso realmente é de cortar a alma, né? Então, a partir do momento que nós tivermos inaugurado esse abrigo, vai ser realmente uma realização muito grande nossa. Qual o sentimento como idealizadora da associação à frente desse projeto? É um sentimento que é inexplicável. Não tenho palavras porque eu nunca imaginava,
nunca imaginei que fosse tomar a proporção que tomou, né? Nunca, assim, avançou, reconhecimentos, divulgações, o pessoal que chega, que vem, que abraça. Então, assim, de verdade, eu não tenho palavras para agradecer a Deus e a Nossa Senhora, né, que é a idealizadora realmente do projeto, é ela. Né? Eu sou uma pessoa devotíssima dela e eu não posso deixar de falar que realmente tudo quem faz ali dentro é ela, porque ela é mãe, e ela é mãe por excelência, né? Então tudo realmente eu devo a ela. E eu não tenho palavras, eu só quero agradecer muito, sabe, a todas as pessoas que nos apoiam. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 12.3, agora em canal aberto. E para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!